Ricardo Jorge Pinto é comentador da RTP, convidado do Jornal 2. Boa noite, Ricardo. Olá, boa noite. Em poucas horas, Rui Rio sofre um duplo golpe. Sabe que tem agora um adversário interno assumido e há um possível adversário externo, Pedro Santana Lopes, e no final de contas perde o PSD, ou seja, está criada uma dinâmica de crise interna no PSD? Está criada uma dinâmica de ruptura, de divergências e também de desunião, que é aquilo que nenhum líder de um partido, em particular na oposição, quer ter quando se está a preparar para umas eleições. É verdade que ainda vem aí a rentrée e está prometido por Rui Rio que surgirão ideias para a área da saúde, para a área da justiça, para a área da educação, mas a verdade é que as sondagens mostram que o partido não descola relativamente a um António Costa que parece ter a vida relativamente sossegada. E isso incomoda os militantes e deixa-os nervosos, sabendo que o PSD é um partido de governo e quer estar no governo no momento em que lhe for possível, e era isso que Rui Rio tinha prometido aos militantes. É isso exatamente que Pedro Duarte vem dizer que não está a acontecer, e desse ponto de vista ele cria aqui uma cisão que é complicada de resolver para um líder que tinha prometido exatamente que queria unir o partido à volta de uma ideia que era a ideia de alternativa a António Costa. Já lá iremos em detalhe a Pedro Duarte. Antes disso, Ricardo, a posição de Marcelo Rebelo de Sousa, não querendo comentar, acabou por dizer que Santana Lopes não estará a proceder muito bem, porque diz que não se troca de família. Já relativamente a Pedro Duarte, parece indiciar outra coisa. É verdade. Há aqui dois aspectos que é preciso distinguir. O primeiro tem a ver com essa matéria que tu agora relacionaste. É uma postura, a postura de achar que o partido é como um clube, não se muda de clube independentemente das opções do treinador. Marcelo Rebelo de Sousa acha que com os partidos é a mesma coisa, ou seja quem for o líder, seja qual for a estratégia ou até o programa eleitoral, não se deve mudar de partido. Mas ele reconhece que nem toda a gente é assim, e há as pessoas que são mais pragmáticas e que, quando consideram que um partido não está devidamente alinhado com as ideias que considerem ser as melhores para esse partido e até para o país, podem perfeitamente mudar de partido. De resto, é também por isso que há muita gente que é até filiada no PSD ou no PS e que, em determinadas eleições, vota de outra maneira. Mas o recado que Marcelo Rebelo de Sousa quer dar é o recado de alguma contrariedade relativamente à postura de Pedro Santana Lopes, dando claramente a entender que isso é prejudicial para um partido que neste momento precisava de estar unido. Mas, ao mesmo tempo, e vamos agora à segunda parte, ele parece perfeitamente alinhado com a estratégia de Pedro Duarte, que, recorde-se, foi seu diretor de campanha nas últimas eleições presidenciais e com o qual ele tem uma proximidade de posições muito grande. E a declaração que ele faz, dizendo que um partido na oposição precisa de estar devidamente organizado, é exatamente, ou melhor, vai ao encontro daquilo que Pedro Duarte também faz como crítica a esta liderança do partido. E, portanto, parece haver aqui uma sintonia de posições entre Marcelo Rebelo de Sousa e Pedro Duarte que é particularmente complicada para Rui Rio. Ricardo, relativamente a Pedro Duarte, diz que Rui Rio deve sair o mais cedo possível, mas não diz como é que tenciona provocar essa reflexão ou essa disputa eleitoral. Na verdade, o que Pedro Duarte quis com esta declaração foi marcar terreno? Marcar terreno, porque tu começaste por anunciar que ele é candidato. Ora, ele não é candidato porque não há eleições sequer marcadas. As eleições serão mais ou menos daqui a 2 anos. Terão já passado as eleições legislativas. O candidato natural a primeiro-ministro por parte do PSD é neste momento Rui Rio. Não há sequer uma crise política anunciada dentro do partido para que haja alguém a vir fazer esse tipo de anúncio. Agora, o propósito de Pedro Duarte, passando pouco tempo depois das eleições diretas no PSD, é exatamente criar complicações à vida de Rui Rio e exatamente aproveitar o embalo desta declaração de Pedro Santana Lopes para mostrar que há aqui divergências que podem ser exploradas e que, portanto, podem ser uma contrariedade muito grande para Rui Rio no momento em que ele se quer afirmar como o verdadeiro líder da oposição. Agora, diga-se que ele toca ali numa ferida muito complicada, que é essa ferida de dizer que Rui Rio quer ser vice-primeiro-ministro de António Costa. E na cabeça de muitos social-democratas, sobretudo quando vêem o PSD, por exemplo, a dar a mão ao Partido Socialista na questão da lei laboral, ou quando não o vê fazer grandes críticas sequer a António Costa. Se tu reparares, não há uma única frase de Rui Rio que seja particularmente assintosa contra António Costa. Tem muitas críticas ao PS, tem muitas críticas ao governo, mas não particularmente a António Costa. E isso, no subconsciente de muitos militantes social-democratas, é um indício de algum entendimento que eles consideram que é perigoso e que, de resto, Rui Rio, durante a campanha para as presidenciais do PSD, tinha dito que estava completamente fora de lado. Relativamente a Santana Lopes,
na corrida para a liderança do PSD, desmentiu que estivesse a pensar criar um partido, de resto isso deu grande polémica com Pacheco Pereira, era na altura um movimento, afinal agora vai mesmo avançar para a criação de um partido e basicamente do que ele se queixa é do PSD não prestar atenção às ideias que sempre defendeu. O que é que te parece? Parece-me que está um pouco amuado. Falta de atenção, percebeu que perdeu as eleições, até por muito pouco, mas que prometeu até ficar por aqui e não por aí, como ele tinha feito da outra vez. Deu a entender que iria ser um elemento ativo até numa espécie de oposição interna dentro do PSD. De repente parece amuado, parece que ninguém lhe dá grande atenção e decide voltar a fazer aquilo que já fez várias vezes. Já nos anos 90 e repetidamente Pedro Santana Lopes dá essa ideia de que quer sair do PSD. Falo agora repetidamente também, é a segunda vez que ele anuncia de forma oficial essa saída. Não parece que seja isso que preocupa Rui Rio. Preocupa muito mais certamente as declarações de Pedro Duarte do que esta saída de Pedro Santana Lopes, que de resto nós nem sequer sabemos muito bem quem representa. É verdade que teve 46% dos votos, mas eram votos essencialmente de distinção relativamente a uma proposta de Rui Rio, mais do que verdadeiramente votos de confiança numa figura que Pedro Santana Lopes, de resto os estudos de mercado na altura já diziam, não tem grande capacidade de protagonizar. Ricardo, muito obrigado. Boa noite.